Lua na casa 7, como ela molda a sua personalidade? Bom, pessoas com a lua na casa 7 não se apegam muito às suas emoções e desejos, sendo bastante versáteis, né? Principalmente quando está em jogo o bem-estar das próximas pessoas. Bom, as pessoas da lua na casa 7 gostam de fazer coisas em grupos porque não suportam ficar sozinhas. Seria uma tragédia para eles irem sozinhos ao cinema ou passar o dia na natureza sem companhia. Eles precisam ser apoiados emocionalmente e ter outras pessoas por perto que possam tornar a sua vida mais divertida. Quando se trata de relacionamentos românticos, eles podem mudar de parceiro com muita frequência, porque sempre se apressam em dizer que encontram o parceiro ideal e ficam desapontados ao longo do caminho, né? Bom, alguns pontos fortes são pessoas afetuosas, confiáveis e suaves. Alguns desafios é o ceticismo e talvez um pouco da crítica, né? São muito críticos. Um conselho é deixe o futuro de lado e viva mais o presente. Bom, a sétima casa, os nativos têm medo de ser por conta própria e que não se importariam de estar apenas com alguém, né? Não importa o quão apaixonados e felizes eles podem ser, eles precisam estar com alguém. Também é possível que eles mantenham um relacionamento que não parece muito bom. Bom, eles são ansiosos por reciprocidade, né? Essas pessoas confiam muito nos outros para se sentirem emocionalmente realizadas, seguras e protegidas. São muito vulneráveis e precisam pertencer a uma pessoa, serem mimados e muito nutridos. A lua tem tudo a ver com como uma pessoa se sente, a sua posição em um signo, em uma casa, determina a maneira como uma pessoa se expressa quando se trata de emoções. E a sétima casa é responsável pela maneira como as pessoas interagem com as outras, seus casamentos, seus negócios e as suas amizades. Também determina como eles cooperam e interpretam as pessoas, juntamente com o que o seu inconsciente espera em termos de dar e receber. Indivíduos com a lua na sétima casa também dependem de estar com alguém porque a lua os torna ansiosos para receber uma resposta de outra pessoa o tempo todo. Esse corpo celestial também indica que seu parceiro deve ser do tipo sensível, carinhoso e temperamental. Eles também podem sonhar com alguém que gosta de sufocar e ser muito protetor, porque geralmente se casam jovens e as pessoas na casa dos 20 anos precisam de mais de proteção. A lua tem grande sensibilidade, né? E pode facilmente se adaptar ao que os outros precisam, mas quando em aspectos difíceis, pode se tornar mais difícil para os nativos entrarem em relacionamentos. Dependendo, claro, de quais planetas interagem com a Lua no mapa, né? As pessoas responderão aos problemas da vida mais ou menos emocionalmente. Esse corpo celeste também representa a mãe, então aqueles que são mais influenciados por eles escolherão um cônjuge de quem possam cuidar bem. A mesma lua faz com que eles se importem com a opinião dos outros e estejam atentos às suas necessidades e desejos. É normal que as pessoas lunares se estressem com o que o seu parceiro e os outros pensem delas, sentindo-se bem quando apreciadas e no centro das atenções, né? Se sentem muito bem. Quando a lua está em bons aspectos, os nativos que possuem essa posição são capazes de grandes emoções e muito receptivos ao que os outros precisam. Se os aspectos são negativos, eles são mutáveis e extremamente temperamentais, indo com o fluxo quando se trata de emoções e de sua existência em público. Bom, mas em suma são eles que gostam de gestos românticos ou de serem tratados com carinho e compreensão. Quando está na sétima casa, a lua influencia seus nativos a usarem seus relacionamentos como veículos para o que desejam e precisam. Essas pessoas não conseguem encontrar seus próprios desejos em si mesmas, porque são os outros que as tornam mais conscientes. É por isso que eles permanecem para sempre crianças
em seus corações, né? Acreditando que o seu parceiro deve agir mais como pais e não como amantes. Bom, pode ser um desafio para essas pessoas atender às suas próprias necessidades sem perceber como são sensíveis às dos outros. Quando parecem não se apegar mais aos próprios sentimentos, simplesmente dão uma olhada em seus entes queridos e são estimulados. Muitos permitirão que eles descubram o que precisam e desejam com sua ajuda, para que não tenham muitos problemas para cuidar de seus próprios desejos. Bom, pessoas com essa posição também precisam de interação humana e de apoio emocional. É impossível para eles aproveitarem a vida por conta própria. O seu parceiro pode fazer com que sintam coisas que nunca experimentaram antes, e eles precisam de outros para determinar quais podem ser suas próprias necessidades ou sentimentos. É até difícil para eles tirar algum tempo entre relacionamentos porque simplesmente têm medo de não ficarem medo de ficarem sozinhos, né? Por serem versáteis, muitos gostarão deles pela maneira como agem. Uma de suas principais preocupações deve ser não se tornar dependente de outras pessoas ou presumir que os outros as tratam da mesma forma que elas. Seus amigos serão considerados família, pois dependem muito daqueles que estão próximos a eles. A lua na sétima casa indica que os seus humores e a maneira como estão agindo são basicamente determinados por seus relacionamentos primários. Se eles não se casarem jovens, você pode ter certeza de que procurarão um namorado certo por toda a vida. Quando casados, eles podem sentir as mesmas coisas que o seu cônjuge, porque são sensíveis e acham que essa é a maneira de tornar a vida da outra metade mais fácil. Pessoas com a lua na sétima casa são ansiosas para obter uma resposta dos outros. Pode parecer que o destino tem algo muito especial preparado para eles, porque a sua lua está situada em frente ao ascendente, né? Então, condenando-os a reviver as mesmas coisas novamente. Embora isso possa ser estressante, também os ajuda a serem mais fortes do ponto de vista emocional. Aprender a seguir o fluxo pode influenciá-los a ficar longe de sofrimentos, mas pode causar problemas em seu desenvolvimento emocional e espiritual também. Desde a Lua está em oposição com a sua primeira casa, então eles são muito equilibrados quando se trata de seu temperamento. Ser capaz de ver ambos lados de uma situação, isso também é comum. Isso significa que eles se dão bem com todos, né? E sendo capazes de abordar situações carregadas de emoções, sendo bem justos. Eles são os melhores negociadores, mas é importante para eles não se perderem em mediar o tempo todo, né? Nem sempre tu necessita estar mediando uma situação. Responder aos desafios diferentes sem esperar uma determinada resposta é algo que definitivamente deveriam aprender, porque tendem a adivinhar instintivamente o que os outros podem gostar ou não, e antecipar as suas ações e adivinhar os seus sentimentos, né? Eles têm bastante empatia para sacar essas coisas, principalmente das outras pessoas, né? Principalmente das emoções, sentimentos das outras pessoas. É fácil para eles adaptarem as suas reações de acordo com cada indivíduo, o que significa que todos vão gostar deles, tendo as suas necessidades emocionais totalmente satisfeitas. É muito provável que se casem mais de uma vez e tenham uma profissão que os obrigue a ajudar os outros. Os seus chefes podem perceber que eles têm habilidades pessoais e colocá-los em posições nas quais precisam lidar com o público. Claro, não é apenas a Lua que influencia a serem tão úteis, pois existem muitos outros planetas que influenciam a sua posição, formando trígonos, né? Bom, enfim, isso fica para outro vídeo. Homens com a Lua na sétima casa querem uma boa esposa que possa ser uma mãe incrível. Eles vão praticamente transferir as emoções que têm pela mulher que os criou para o seu esposo, ou para sua esposa também, né? A mesma posição da Lua indica que eles são ótimos para fazer negócios, especialmente no campo da arte. Porque uma coisa muito importante na negociação é tu saber
tu conseguir se colocar no outro lado da outra pessoa. Por exemplo, tu faz uma proposta, tu sentir o que ela achou, né? O que ela tá sentindo. E essas pessoas sabem muito fazer isso. Elas têm essa intuição dentro delas. Então, eles são muito bons negociantes. Porque eles sabem o que os outros querem, o que os outros precisam, então são capazes de atuar no palco e se tornarem também muito bem-sucedidos como atores, né? No entanto, eles nunca manipulariam seu público, pois só sabem o que querem aqueles que os olham e como podem ser atendidos. O estilo pessoal das pessoas com a lua na sétima casa é determinado por como os outros os veem. O seu sucesso no setor público pode ser tremendo, porque é como eles se estivessem casados com aqueles que os admiram, né? Então, trabalhar com o público e com o setor público é como se eles estivessem casados com quem eles admiram e gostam enfim, viver. Alguns de seus parceiros podem não entender essa necessidade que eles têm de uma audiência, sabe? Então, as chances de rompimentos podem aparecer com mais frequência do que com os outros nativos com a lua em uma casa diferente. Bom, isso foi um pouco da lua na sétima casa. Espero que tenham gostado e até mais.